A chuva caía torrencialmente contra as janelas do chão ao teto da cobertura, enquanto as luzes de Seul se desfocavam em listras de aquarela lá embaixo. Kang Min-hyuk estava em seu escritório em casa, revisando relatórios trimestrais com a mesma eficiência fria que aplicava a tudo em sua vida, mal percebendo a tempestade lá fora. Aos 32 anos, ele era exatamente o que seu pai o havia criado para ser. O CEO perfeito, o herdeiro ideal, um homem que colocava o dever e os negócios acima de tudo, incluindo a esposa que morava na mesma casa, mas que poderia muito bem ser um fantasma. Na cozinha, Yoon Seo-jin estava no balcão preparando o jantar, com movimentos precisos e praticados. Ao longo de 5 anos de casamento, ela aprendera exatamente como Min-hyuk gostava de suas refeições. Bife mal passado, salada simples, sem acompanhamentos desnecessários. Aprendera muitas coisas em 5 anos. Como ser invisível quando ele queria silêncio. Como sorrir em jantares de negócios quando ele mal anotava. Como dormir sozinha em uma cama king size noite após noite, enquanto o marido trabalhava até o amanhecer em seu escritório. Como amar alguém que nunca, nem por um momento, a amou de volta. Aos 28 anos, Seo-jin não era nada parecida com a garota que se casara 5 anos antes, cheia de esperança e sonhos tranquilos. Aquela garota acreditava que casamentos arranjados podiam se transformar em histórias de amor, que paciência e devoção podiam conquistar até o coração mais frio. Aquela garota era ingênua. A mulher em que se tornara entendia a verdade. Algumas pessoas eram simplesmente incapazes de amar você. Não importa o quão perfeitamente você desempenhasse o papel de esposa dedicada. Ela arrumou a mesa para 2, sabendo que ele provavelmente só sairia do escritório bem depois da meia-noite, se é que sairia. Ela preparava aquele jantar toda quarta-feira havia 5 anos. Era uma das poucas rotinas que eles tinham, embora chamá-la de rotina implicasse que ele realmente aparecia com alguma regularidade. Mesmo assim, ela preparou. Mesmo assim, ela esperou. Porque era isso que ela fazia. Ela esperou por um homem que nunca viria, desejou um afeto que nunca se materializaria, amou alguém que a tratasse como uma peça de mobiliário particularmente conveniente. "O jantar está pronto!" Ela gritou com a voz suave, sem querer incomodá-lo, mas precisando cumprir seu dever de esposa. Não houve resposta. Nunca houve. Seo-jin estava parada na porta de seu escritório, observando-o trabalhar. Ele era bonito, de uma beleza devastadora, com feições marcantes e olhos intensos que faziam as pessoas se endireitarem instintivamente quando ele as olhava. Seus cabelos escuros caíam levemente sobre a testa e seu terno caro lhe caía perfeitamente, feito sob medida para enfatizar seus ombros largos e constituição esguia. Parecia que ele deveria estar na capa de uma revista de negócios, o que já acontecera diversas vezes. O CEO mais elegível da Coreia. Uma manchete o chamava, aparentemente sem saber ou sem se importar com o fato de ser casado. Ou talvez soubessem e entendessem o que Seo-jin aprendera. Uma aliança não tornava um casamento realidade. Min-hyuk, ela tentou novamente um pouco mais alto. Jantar. Ele olhou para cima com uma expressão de leve irritação por ter sido interrompido. Estou ocupado. Comam sem mim. 4 palavras. Era mais do que ela normalmente ouvia. Seo-jin assentiu, com seu sorriso ensaiado no rosto, e voltou para a sala de jantar. Sentou-se à mesa posta para 2 e comeu sozinha, como já fizera inúmeras vezes. O bife estava perfeitamente cozido. A salada, fresca. Tudo estava perfeito. E não importava nem um pouco. Depois do jantar, ela arrumou tudo. Guardou a refeição dele na geladeira para quando ele decidisse comer e se refugiou no quarto principal. Não para dormir. Ela aprendera que ficar acordada no escuro esperando por ele era uma tortura, mas para praticar. Tirou o violino do armário, o instrumento que não tocava em público havia 5 anos, e passou os dedos pela madeira familiar. Ela já havia sido violinista antes do casamento. Não famosa, mas promissora. Ela havia se apresentado com pequenas orquestras, estava a caminho de uma carreira solo, tinha sonhos que não giravam em torno de ser invisível na vida de outra pessoa. Mas quando se casou com Min-hyuk, a mãe dele deixou claro:
Esposas de homens da família Kang não trabalhavam. Elas sustentavam seus maridos, administravam suas casas e compareciam a eventos sociais com uma aparência apropriadamente elegante e submissa. Então, Seo-jin desistiu do violino, ou pelo menos de apresentá-lo em público. Ela ainda tocava à noite, quando Min Hyuk estava trancado em seu escritório, quando ninguém podia ouvi-la despejar sua dor na música. Ela tocou agora, uma peça melancólica que combinava com a chuva lá fora, deixando o arco dançar sobre as cordas, criando sons que expressavam tudo o que ela não conseguia dizer. Solidão, arrependimento, a lenta morte da esperança. A música preencheu o quarto vazio e por alguns instantes ela voltou a ser alguém. Não apenas a Sra. Kang, a esposa troféu que nem sequer conseguira ser um troféu de verdade. Mas Yoon Seo-jin, a violinista, a mulher que um dia acreditara que sua vida seria cheia de música e significado. Quando terminou, o silêncio que se seguiu pareceu mais pesado do que antes. Seo-jin guardou o violino e tirou o frasco de comprimidos da gaveta da mesa de cabeceira. Ela os tomava havia 6 meses, desde o diagnóstico. Câncer em estágio 4, inoperável. O médico dissera que ela tinha talvez 1 ano, provavelmente menos. Isso fora há 6 meses, o que significava que provavelmente lhe restavam 6 meses, possivelmente menos. Ela não contara a ninguém, nem aos seus pais, que haviam arranjado o casamento acreditando que isso daria segurança e status à filha. Nem aos seus poucos amigos restantes, que insistiriam para que ela lutasse, se tratasse e se recusasse a desistir. E certamente nem a Min Hyuk, que provavelmente nem perceberia se ela simplesmente deixasse de existir um dia. Qual seria o sentido de contar a ele? Para que ele se sentisse obrigado a bancar o marido preocupado diante das câmeras? Para que sua mãe se preocupasse com o escândalo da morte de uma nora? Não. Seo-jin decidira que lidaria com isso da mesma forma que lidara com tudo em seu casamento. Silenciosamente, sem causar problemas, mantendo-se o mais discreta e discreta possível. Tomaria seus remédios, controlaria seus sintomas e, quando chegasse a hora, simplesmente desapareceria. Talvez então Min Hyuk pudesse se casar com alguém que realmente quisesse, alguém que se parecesse com Lee Da-yoon, o primeiro amor que ele nunca havia superado. Seo-jin sabia sobre Da-yoon desde o começo. Não porque Min Hyuk lhe tivesse contado, ele nunca lhe contara nada pessoal, mas porque na noite de núpcias, bêbado e amargurado, ele dissera o nome dela. Da-eun, sussurrou ele de olhos fechados, claramente desejando que sua noiva fosse outra pessoa. Seo-jin fingira estar dormindo. Deixara-o acreditar que não ouvira. Engolira aquela humilhação junto com todas as outras que se seguiriam. Ela soube de toda a história pela mãe de Min Hyuk durante um dos chás mensais, aquelas sessões excruciantes em que a sogra criticava tudo nela. Min Hyuk estava apaixonado por uma garota da época da faculdade, dissera a Sra. Kang casualmente, como se estivesse falando sobre o clima. Lee Da-yoon, completamente inadequada, claro. A família dela não tinha posição, dinheiro ou contatos. Quando ela conseguiu uma bolsa para estudar no exterior, todos nós ficamos aliviados. Min Hyuk ficou arrasado no começo, mas superou. Ou teria superado se tivéssemos lhe dado mais tempo. Mas os negócios exigiam que o casamento com você acontecesse quando acontecesse, então... Ela deu de ombros como se dissesse: é a vida. Então Seo-jin entendeu. Ela era a substituta. O prêmio de consolação. A mulher com quem Min Hyuk fora forçado a se casar quando a pessoa que ele realmente amava deixara o país. E por 5 anos, ela tentara ser o suficiente. Tentara fazê-lo vê-la, escolhê-la, talvez até amá-la só um pouquinho. Mas não se pode competir com um fantasma, com uma lembrança de um primeiro amor perfeito que nunca teve a chance de se tornar complexa ou real. A chuva continuava a cair. Min Hyuk continuou a trabalhar. Seo-jin tomou seus remédios e deitou-se na grande cama vazia, sabendo que ele não se juntaria a ela. Esta era a sua vida. Este era o seu casamento. E em cerca de 6 meses, tudo estaria acabado. E talvez isso fosse um alívio. Para ambos. O que Seo-jin não sabia era que tudo estava prestes a mudar.
porque na manhã seguinte, Lee Da-eun retornou a Seul após 7 anos no exterior, e seu reaparecimento desencadearia uma série de eventos que finalmente forçariam Kang Min-hyuk a ver o que estivera bem na sua frente o tempo todo. Infelizmente para ele, quando abrisse os olhos, seria tarde demais. Na manhã seguinte, Min-hyuk saiu para o trabalho antes do amanhecer, como de costume, sem se despedir de Seo-jin, que ainda dormia, ou fingia dormir. Ela aprendera que era mais fácil fingir dormir do que encarar mais uma manhã com ele, saindo sem dizer uma palavra, sem nem mesmo olhar para ela. Ela ouviu os passos dele, o som da pasta, a porta se fechando, e então se viu sozinha novamente. Ela se levantou lentamente, o cansaço que acompanhava a doença fazendo com que cada movimento parecesse pesado. A medicação ajudava, mas também a deixava cansada, e ela precisava tomar cuidado para não apresentar nenhum sintoma quando Min-hyuk estivesse por perto, o que, admito, não era frequente. Ela seguia sua rotina matinal mecanicamente. Banho, cuidados com a pele, escolher uma roupa elegante, mas que não chamasse atenção, aplicar uma maquiagem discreta que a fazia parecer saudável, mesmo quando sentia que estava morrendo. Porque era isso que ela estava fazendo. Morrendo lentamente. E ninguém sabia. O telefone dela vibrou com uma mensagem da sogra. Jantar neste sábado. Traje. Formal. Não envergonhe a família. Sem cumprimentos, sem cordialidade, apenas uma ordem. Seo-jin suspirou e digitou de volta um obediente: "Sim, mãe. Estarei lá." Outra apresentação, mais uma noite ao lado de Min-hyuk enquanto ele fazia networking, e ela sorria vagamente, a esposa perfeita para um acessório. Ela passou o dia fazendo o que sempre fazia, cuidando da casa, encontrando-se com a governanta, arrumando as flores, lendo livros que esquecia assim que terminava, porque nada mais lhe prendia a atenção. Tudo parecia distante, como se ela estivesse observando a própria vida de fora do corpo, como se já estivesse se tornando um fantasma. À tarde, ela tinha uma consulta médica. Pegou um táxi, não querendo incomodar o motorista de Min-hyuk e arriscar perguntas sobre para onde estava indo. O consultório do oncologista ficava do outro lado da cidade, escolhido propositalmente para ficar longe de qualquer lugar que a família Kang pudesse frequentar. "Senhora Kang", cumprimentou o Dr. Park com o sorriso gentil que os médicos usam quando as notícias são ruins. "Como está se sentindo?" "Cansada", admitiu Seo-jin, "mas conseguindo." Eles revisaram os resultados dos exames e a Dra. Park ficou mais séria. "O câncer está progredindo mais rápido do que esperávamos. Acho que precisamos discutir opções de tratamento mais agressivas. Quimioterapia, possivelmente?" "Não", disse Seo-jin com firmeza. "Já conversamos sobre isso. Não quero tratamento agressivo. Não quero passar meus últimos meses doente por causa da quimioterapia. Só quero continuar como estou, com dignidade, em silêncio." "Senhora Kang, com tratamento podemos lhe dar mais tempo." "Mais tempo para quê?" perguntou Seo-jin, sem maldade. "Para continuar morando em uma casa onde sou invisível. Para continuar casada com alguém que deseja que eu não exista." "Doutor, agradeço sua preocupação, mas já tomei minha decisão. Quero qualidade em vez de quantidade. Por mais tempo que me reste, quero gastá-lo do meu jeito." A Dra. Park olhou para ela com tanta tristeza que Seo-jin quase desabou. Quase contou a alguém a verdade sobre sua vida, sobre o quão solitária ela se sentia, sobre como morrer não a assustava tanto quanto continuar vivendo essa meia-vida. Mas ela se controlou, deu seu sorriso de sempre e saiu com uma nova receita e o coração pesado. No caminho para casa, ela tomou uma decisão impulsiva. Parou em um pequeno café, daqueles que costumava frequentar antes do casamento, quando ainda era ela mesma. Pediu seu café favorito, um latte de baunilha com uma dose extra, e sentou-se perto da janela, observando as pessoas viverem suas vidas. Casais rindo juntos, amigos conversando intensamente, pessoas que pareciam reais, vivas, conectadas umas às outras de maneiras que ela havia esquecido que eram possíveis. Seo-jin. Yoon Seo-jin! Ela olhou para cima,
assustada. Um homem estava ao lado de sua mesa, familiar, mas mudado pelo tempo. Han Jae-sung, disse ela, reconhecendo seu velho amigo dos tempos de escola de música. Não acredito que é você, disse Jae-sung, com o rosto radiante de genuína felicidade. Não te vejo desde... Meu Deus, já faz uns 5 anos? Desde o seu casamento? Sim, disse Seo-jin, e a palavra soou pesada. 5 anos. Todo o seu casamento resumido em 2 sílabas. Posso me sentar? Perguntou Jae-sung. E quando ela assentiu, ele se juntou a ela, seu sorriso fácil contrastando com a fria formalidade com a qual ela vivia diariamente. Você está... diferente. Ainda bonita, mas diferente. Você está bem? A pergunta, feita com tanta preocupação sincera, quase a destruiu. Quando foi a última vez que alguém perguntou se ela estava bem e realmente quis saber a resposta? Estou bem, disse ela automaticamente. Só cansada. Como você está? Ainda dando aulas? Conversaram por 1 hora, e Seo-jin sentiu algo que não sentia há anos. Vista. Jae-sung contou a ela sobre seu trabalho como professor de música, sobre seus alunos, sobre a pequena orquestra que regia nos fins de semana. Ele perguntou sobre o violino dela e pareceu genuinamente triste quando ela disse que não tocava mais. Isso é criminoso, disse ele. Você era tão talentosa, Seo-jin. O violino fazia parte da sua alma. Como você pode simplesmente parar de tocar? O casamento exige sacrifícios, ela disse, a frase que lhe foi dita tantas vezes que parecia verdade. Não deveria exigir que você sacrificasse sua alma, disse Jae-sung baixinho. Então, hesitante. Você está feliz? No seu casamento? A pergunta pairava no ar entre eles. Seo-jin deveria mentir, deveria proteger a reputação de Min Hyuk e o nome da família Kang. Mas ela estava tão cansada de mentir, e que diferença isso fazia? Ela estava morrendo. A verdade não poderia mais machucá-la. Não, ela disse simplesmente. Não estou feliz. Acho que não estou feliz desde o dia em que disse sim. O rosto de Jae-sung se encheu de compaixão. Sinto muito. Lembro-me do dia do seu casamento. Você estava linda, mas... havia algo triste nos seus olhos. Eu disse a mim mesma que estava imaginando, mas não estava. Não, disse Seo-jin. Você não estava. Com eles ficaram em silêncio confortável por um momento. E então Jae-sung disse... Vou reger um pequeno concerto no mês que vem. Nada de especial, apenas uma orquestra comunitária tocando em um teatro local. Você consideraria tocar conosco? Só uma vez? Para relembrar os velhos tempos? O coração de Seo-jin saltou com a ideia. Tocar em público novamente, ser musicista em vez de apenas esposa, lembrar quem ela era antes de se tornar invisível. Não sei se consigo... Por favor, pense nisso, disse Jae-sung, puxando um cartão. Aqui está o meu número. Me ligue se mudar de ideia. Seo-jin, você é talentosa demais para simplesmente desaparecer. Mesmo que seja só um show, você merece se lembrar de quem você é. Depois que ele saiu, Seo-jin sentou-se com o cartão na mão, sentindo algo perigoso se agitar em seu peito. Esperança. Rebelião. A vontade de fazer algo por si mesma, só uma vez, antes que o fim chegasse. Ela guardou o cartão na bolsa e terminou seu café. E pela primeira vez em 5 anos, sentiu que talvez, apenas talvez, ainda estivesse viva. Naquela noite, quando Min Hyuk chegou em casa, o que já era incomum, já que ele raramente chegava antes da meia-noite, encontrou Seo-jin na sala, lendo. Ele mal olhou para ela, indo direto para o escritório, mas então seu telefone tocou. Ela ouviu a voz dele vinda do corredor, aguda de surpresa. Dae-un, você voltou para Seul? Quando você... Sim, claro que quero te ver. Amanhã? Perfeito, vou arranjar tempo. As mãos de Seo-jin apertaram o livro. Lee Dae-un. O fantasma que assombrava o casamento deles estava de volta. E pelo tom de voz de Min Hyuk, ansioso, caloroso, mais vivo do que ela jamais o ouvira.
Seu Jin sabia que qualquer frágil pretensão que o casamento deles tivesse mantido estava prestes a se despedaçar completamente. Ela deveria sentir ciúmes, raiva, mágoa. Mas em vez disso, sentiu algo diferente. Uma estranha clareza. Min-hyuk jamais a amaria, porque nunca deixara de amar outra pessoa. E em vez de continuar com essa farsa, em vez de passar os meses restantes fingindo ser a esposa de um homem que desejava que ela não existisse, talvez fosse hora de deixar para lá. Naquela noite, sem conseguir dormir, Seo-jin pegou o caderno onde mantinha um diário, anotando todos os pensamentos que jamais conseguira expressar em voz alta. Ela o havia começado 1 ano depois do casamento, quando a solidão se tornara insuportável. 5 cadernos agora, preenchidos com sua dor, suas observações, sua esperança que morria lentamente. Ela abriu uma página em branco e escreveu: Eu decidi. Vou pedir o divórcio. Não porque estou com raiva. Não por causa da Daeun, embora o retorno dela facilite a tarefa. Mas porque mereço passar o tempo que me resta sendo algo além de invisível. Mereço morrer como Yoon Seo-jin, a violinista, a mulher que amava música. Não como a Sra. Kang, a esposa que nunca foi amada. Min-hyuk ficará aliviado. Sua mãe ficará escandalizada, mas se recuperará. E eu finalmente serei livre, mesmo que a liberdade dure apenas alguns meses. Ela fechou o caderno e respirou fundo. Amanhã começaria a planejar. Encontraria um advogado, resolveria a logística, tomaria coragem. E então, pediria o divórcio a Kang Min-hyuk. Daria a ele a liberdade de perseguir seu primeiro amor. E, em troca, retomaria o que restava de si mesma. Foi assustador. Foi libertador. E já deveria ter acontecido há muito tempo. Na manhã seguinte, Min-hyuk saiu cedo novamente, mas desta vez, Seo-jin notou algo diferente. Ele havia tomado um cuidado extra com a aparência, vestindo seu melhor terno, uma colônia que ela reconheceu ser a cara que ele guardava para ocasiões importantes. Ele iria ver Daeun, seu primeiro amor, a mulher com quem ele realmente queria se casar. Depois que ele saiu, Seo-jin sentou-se à mesa de jantar com seu café da manhã intocado e fez um telefonema que vinha adiando há anos. Olá, preciso agendar uma consulta com um advogado de divórcio. O processo foi surpreendentemente simples. A advogada, uma mulher perspicaz chamada Kim Mi-ha, ouviu a situação de Seo-jin sem julgamentos. Você tem motivos para o divórcio? Perguntou ela. Infidelidade? Abuso? Negligência, disse Seo-jin baixinho. Abandono emocional. 5 anos de invisibilidade no meu próprio casamento. Isso é motivo suficiente? A advogada Kim olhou para ela com compreensão. Na Coreia pode ser, principalmente se pudermos documentar um padrão de comportamento. Você tem alguma evidência? Mensagens de texto, testemunhas, qualquer coisa que mostre que o casamento acabou? Seo-jin pensou nos 5 cadernos cheios de suas observações, sua dor, seus registros de cada jantar solitário, cada viagem de negócios para a qual ele nunca telefonou, cada reunião familiar em que ele falou com todos, menos com ela. Sim, disse ela, eu tenho provas. Ótimo. Agora, sobre os bens. A família Kang é rica. Você terá direito a... Eu não quero dinheiro, interrompeu Seo-jin. Não quero nada além da minha liberdade. Ele pode ficar com tudo. Eu só quero sair. A advogada Kim ergueu uma sobrancelha. Senhora Kang, entendo que esteja magoada, mas merece uma indenização. Vocês são casadas há 5 anos. Segundo a lei coreana... Estou morrendo, disse Seo-jin secamente, e as palavras pairaram no ar. Tenho talvez 6 meses. Não preciso de dinheiro, bens ou vingança. Só preciso passar o tempo que me resta sendo eu mesma, não como a esposa dele. A postura profissional da advogada Kim cedeu um pouco, e a compaixão transbordou em seu rosto. Sinto muito. Seu marido sabe? Não, e eu não quero que ele saiba. Ele só vai ficar por obrigação, e eu não suporto isso. Prefiro que ele pense que estou deixando-o por motivos comuns, diferenças irreconciliáveis, sei lá. Não porque estou doente. Isso é notavelmente altruísta da sua parte.
A maioria das pessoas na sua situação usaria isso como vantagem. Seo-jin sorriu tristemente. Passei 5 anos amando alguém que não me ama de volta. Não quero que seu amor-piedade seja minha última experiência de casamento. Quero partir com dignidade. Eles discutiram o processo, o cronograma, os documentos que Seo-jin precisaria. Ela protocolaria os papéis, solicitaria o divórcio amigável e não se ofereceria para aceitar nada no acordo. Considerando que não havia filhos e ela não estava pedindo nada, a advogada Kim estimou que o acordo poderia ser finalizado relativamente rápido se Min-hyuk concordasse. "Quando você quer contar a ele?" perguntou o advogado Kim. Seo-jin pensou um pouco. "Em breve. Talvez esta semana. Antes que eu perca a coragem." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Min-hyuk estava sentado em um café sofisticado, esperando por Lee Dae-un. Seu coração batia como não batia há anos, com a expectativa e o nervosismo se misturando em algo eletrizante. Ele amava aquela mulher desde a faculdade e planejava pedi-la em casamento antes de ela partir para a bolsa de estudos no exterior. Quando ela se despediu, optando pela carreira em detrimento do relacionamento, ele ficou arrasado. Sua mãe se aproveitou de sua decepção amorosa, forçando o acordo com a família Yoon, insistindo que o casamento o ajudaria a seguir em frente. Mas ele nunca seguiu em frente. Durante 5 anos, ele seguiu os trâmites da vida de casado, enquanto seu coração permanecia congelado naquele momento, 7 anos antes, quando Dae-un disse: "Desculpe, Min-hyuk, mas eu tenho que me escolher." Ele a admirava por isso, mesmo que isso o destruísse. E agora ela estava de volta. Min-hyuk. Ele olhou para cima e lá estava ela. Lee Dae-un, quase sem mudanças em 7 anos, ainda linda com seu estilo sofisticado e porte confiante. Ela havia cortado o cabelo curto, usava roupas de grife e se portava com a segurança de alguém que havia conquistado o mundo. Ela parecia bem-sucedida, feliz, completa. "Dae-un", disse ele, levantando-se com a voz um pouco embargada. "Você está incrível." "Você também", disse ela, abraçando-o brevemente. "Agora sou CEO", ouvi dizer. "Seu pai deve estar orgulhoso." Eles se sentaram e houve um momento de silêncio constrangedor. 7 anos de separação criando um abismo que uma conversa fiada não conseguia transpor. Então, Dae-un sorriu. "Que estranho, não é? Costumávamos conversar por horas." "Éramos pessoas diferentes naquela época", disse Min-hyuk. "Jovens, idealistas." "Você era idealista, eu era ambiciosa." Dae-un riu. "Que bom que você está bem. Ouvi dizer que você se casou, como assim?" A pergunta o pegou de surpresa. Ele já havia se preparado para muitos assuntos de conversa, mas não para aquele. Tudo bem. Complicado. Você sabe como casamentos arranjados são." "Na verdade, não. Nunca fui casada. Nunca cheguei perto." Dae-un mexeu o café, sem encará-lo. "Na verdade, é por isso que eu queria te ver, Min-hyuk. Tenho pensado muito em nós ultimamente, na escolha que fiz há 7 anos." O coração de Min-hyuk disparou. "O que tem? Será que cometi um erro?" disse Dae-un baixinho. "Escolhi minha carreira em vez de você, em vez de nós. E tive uma carreira incrível. Sou vice-presidente de marketing de uma grande empresa internacional. Viajei o mundo e conquistei tudo o que me propus a alcançar. Mas, Min-hyuk, não estou feliz. Sou bem-sucedido, mas estou sozinho. E fico pensando na vida que poderia ter tido se tivesse escolhido outra coisa." Ele não sabia o que dizer. Durante 5 anos, fantasiara sobre aquele momento, sobre Dae-un se arrependendo de sua escolha, sobre a possibilidade de eles se reencontrarem. Mas agora que estava acontecendo, tudo em que conseguia pensar era em Seo-jin, sua esposa. A mulher que ele mal conhecia, mal falava, mal reconhecia. Por que ele estava pensando nela agora? "Min-hyuk", Dae-un insistiu. "Diga alguma coisa." "Não sei o que dizer", admitiu. "Durante anos, desejei exatamente isso. Que você voltasse, que tivéssemos outra chance. Mas agora é complicado. Sou casado." "Infelizmente, pelo que ouvi", disse Dae-un. "Fiz algumas pesquisas antes de entrar em contato.
Seu casamento não é exatamente um segredo, mas também não é o fato de ser puramente profissional. Você e sua esposa nunca são fotografados juntos, a menos que seja necessário para eventos familiares. Você não usa aliança. Você ainda vive como um solteiro. Não é um casamento de verdade, Min-hyuk. Ele queria discutir, mas ela tinha razão. Seu casamento com Seo-jin era real apenas no papel. Eles compartilhavam uma casa, mas não uma vida. Ele nem conseguia se lembrar da última vez que tiveram uma conversa de verdade, da última vez que perguntara como ela estava ou o que queria. Ela estava simplesmente ali, parte do pano de fundo de sua vida, como móveis caros que ele nunca notara. Ainda é um casamento, disse Min-hyuk com a voz fraca. Há obrigações, expectativas familiares. Quando foi que você se importou com as expectativas da família? Desafiou Dae-un. O Min-hyuk que eu conhecia queria escolher seu próprio caminho. Ele queria se casar por amor, não por obrigação. O que aconteceu com aquele homem? Ele cresceu, disse Min-hyuk, mas até para si mesmo, soou como uma desculpa esfarrapada. Ele aceitou a realidade. Eles conversaram por mais uma hora, relembrando os tempos de universidade, pondo o papo em dia com amigos em comum, cautelosamente contornando a verdadeira questão que pairava entre eles. Ainda haveria uma chance para eles? Min-hyuk saiu da reunião se sentindo confuso e inquieto. Ele passara 5 anos acreditando que, se Dae-un algum dia voltasse, deixaria tudo por ela. Mas agora que ela estava ali, agora que insinuava que reacenderia o que tinham, ele se viu hesitante. Por quê? Ele voltou ao escritório e tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente continuava divagando, para o rosto de Dae-un do outro lado da mesa do café, para a sugestão dela de que o casamento dele não era real, para a desconfortável percepção de que ela estava certa. O casamento dele era uma farsa. Mas seria culpa de Seo-jin? Ela havia tentado, pensou ele no começo. Houve tentativas de conversa, de conexão. Foi ele quem a ignorou, se refugiou no trabalho, deixou claro que não estava interessado em um relacionamento de verdade. Pela primeira vez, ele se viu pensando nela. Em como era sua vida, casada com alguém que a ignorava. Se ela era feliz, solitária ou simplesmente resignada. Sobre quem ela era, além do papel de Sra. Kang que sua mãe a treinara para desempenhar. Ele não conseguia se lembrar da última vez que lhe fizera uma pergunta pessoal. Não conseguia se lembrar se ela tinha hobbies, amigos, sonhos. Ela era uma estranha morando na casa dele e ele nunca se dera ao trabalho de conhecê-la. A constatação deveria ter parecido uma justificativa. Veja bem, o casamento realmente não tinha sentido, então perseguir Dae-un não seria trair nada real. Mas em vez disso, parecia vergonha. Como se ele tivesse fracassado em algo importante sem nem tentar. Quando Min-hyuk finalmente chegou em casa naquela noite, mais cedo do que o habitual por volta das 10, encontrou Seo-jin na sala de estar. Ela estava bem vestida, como se estivesse esperando por ele, e havia algo diferente em sua expressão. Não a neutralidade cautelosa de sempre, mas algo mais determinado. Min-hyuk, disse ela, levantando-se. Precisamos conversar. Algo no tom dela o deixou inquieto. Isso pode esperar? Tive um longo dia. Não, disse ela com firmeza, e ele se assustou com a dureza da voz dela. Não pode esperar. Estou esperando há 5 anos. Cansei de esperar. Ele sentou-se lentamente, subitamente nervoso. O que está acontecendo? Seo-jin respirou fundo e percebeu que as mãos dela tremiam levemente. Quero o divórcio. As palavras pairaram no ar entre eles. Min-hyuk a encarou, processando o que dizia. O quê? Um divórcio, repetiu Seo-jin com a voz mais firme agora. Quero terminar o nosso casamento. Já consultei um advogado. Estou preparada para dar entrada nos papéis. Não quero dinheiro, nem propriedades, nem nada complicado. Só quero sair. Min-hyuk sentiu como se tivesse sido atropelado por um caminhão. De onde veio isso? Aconteceu alguma coisa? Seo-jin riu, um som amargo. Aconteceu alguma coisa? Min-hyuk, nada aconteceu. Esse é o problema. Estamos casados há 5 anos e nada aconteceu.
Somos estranhos que compartilham o mesmo endereço. Você não me ama. Você nunca me amou. Estou cansada de fingir que isso é aceitável. Eu nunca maltratei você, ele começou. Não, concordou o Seo-jin. Você foi perfeitamente civilizada, perfeitamente educada, perfeitamente indiferente. Sabe quantas conversas de verdade tivemos em 5 anos? Pode me dizer uma coisa sobre mim que você realmente saiba? Minha cor favorita? Meu aniversário? O que eu faço o dia todo enquanto você está no trabalho? Qualquer coisa? Ele abriu a boca e fechou-a novamente. Não conseguia responder a nenhuma daquelas perguntas. Não fazia ideia. Foi o que eu pensei, disse Seo-jin. Não estou com raiva, Min-hyuk. Só cansei. Cansei de ser invisível. Cansei de viver pela metade. Eu mereço mais do que isso e, sinceramente, você também. Você deveria estar com alguém com quem realmente queira estar. Tem mais alguém? Perguntou Min-hyuk, e ficou surpreso ao perceber que a pergunta saiu mais ríspida do que pretendia. É disso que se trata? Não, disse Seo-jin. Não tem mais ninguém. A questão é que finalmente estou escolhendo a mim mesma em vez de um casamento que nunca foi real. Estou fazendo um favor a nós duas. Min-hyuk se levantou, andando de um lado para o outro. Sua mente estava a 1000. Naquela manhã, ele estivera com Dae-un, pensando se encontraria um jeito de ficar com ela. E agora sua esposa, o obstáculo em que ele mal havia pensado, estava se retirando da equação. Ele deveria estar aliviado, grato até. Isso resolveria tudo. Então por que ele se sentiu mal? Isso é repentino, disse ele. Podemos pelo menos conversar sobre isso? Descobrir o que realmente está acontecendo? O que realmente está acontecendo é que desperdicei 5 anos da minha vida casada com alguém que desejava que eu não existisse, disse Seo-jin. E não quero desperdiçar o tempo que me resta. Havia algo estranho naquela frase. O tempo que me resta. Mas antes que Min-hyuk pudesse questionar, Seo-jin continuou. Mandarei redigir os papéis esta semana. Não estou pedindo nada. Você pode contar à sua família o que quiser. Que sou instável, que fui infiel, o que quer que proteja sua reputação. Não me importo, só quero ser livre. Ela se virou para sair, indo em direção ao quarto, e Min-hyuk se viu chamando por ela. Espere. Seo-jin, espere. Ela parou, mas não se virou. Por que agora? Perguntou ele. O que mudou? Seo-jin ficou em silêncio por um longo momento. Então ela disse, tão baixinho que ele quase não ouviu. Finalmente percebi que esperar que você me amasse um dia estava me matando. E cansei de morrer por alguém que nem me vê. Ela entrou no quarto e fechou a porta, deixando Min-hyuk sozinho na sala de estar, com o mundo de repente virado de cabeça para baixo. Sua esposa queria o divórcio. Dae-un queria reacender o relacionamento. Ele deveria estar feliz. Era isso que ele queria, não era? Se livrar daquele casamento arranjado, ter uma chance com a mulher que ele realmente amava? Mas tudo em que ele conseguia pensar era no rosto de Seo-jin quando ela disse que tinha parado de morrer por ele. A dor em sua voz. O jeito como suas mãos tremiam mesmo enquanto ela se defendia. Por 5 anos ele mal a olhava. E agora que ela estava indo embora, ele de repente, desesperadamente, estava ciente dela. Não fazia sentido. Ele não a amava. Mal a conhecia. Mas a ideia de ela ir embora, de ela estar livre para encontrar alguém que realmente a apreciasse, o enchia de algo que parecia desconfortavelmente pânico. Min-hyuk passou a noite em seu escritório, incapaz de trabalhar, incapaz de pensar direito. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Conversaria com Seo-jin novamente, tentaria entender o que realmente estava acontecendo. Eles estavam casados há 5 anos. Certamente deviam um ao outro pelo menos tentar consertar as coisas antes de jogar tudo fora. Ele não estava pronto para deixá-la ir. Ainda não. Não sem entender por que isso o aterrorizava tanto. Na manhã seguinte, Min-hyuk acordou no sofá do seu escritório, desorientado e exausto. Mal havia dormido, com a mente remoendo tudo o que Seo-jin havia dito. Quando finalmente voltou, ela já estava acordada, elegantemente vestida como sempre.
preparando o café da manhã na cozinha como se nada tivesse acontecido. Seo-jin, disse ele com a voz rouca pela falta de sono. Sobre ontem à noite. Não há nada para discutir, disse ela calmamente sem olhar para ele. Já tomei minha decisão. O advogado entrará em contato com o seu esta semana. Tudo será resolvido com profissionalismo e rapidez. Eu não quero o divórcio, disse Min-hyuk, e ao dizer as palavras, percebeu que falava sério. Acho que deveríamos tentar melhorar o casamento. Fazer terapia, talvez. Tirar um tempo para realmente nos conhecermos. Seo-jin finalmente se virou para olhá-lo, e sua expressão era indecifrável. Por quê? Por quê? Min-hyuk repetiu confuso com a pergunta. Sim, por quê? Por que você se importa de repente com o nosso casamento agora, depois de ignorá-lo por 5 anos? O que mudou entre ontem de manhã e esta manhã? Min-hyuk teve dificuldade para responder. Porque a verdade era complexa. Porque o retorno de Dae-un o fizera refletir sobre escolhas e arrependimentos. Porque ver Seo-jin se defender o fizera vê-la como pessoa pela primeira vez. Porque a ideia de sua partida o aterrorizava de uma forma que ele não entendia. Sei que tenho sido um péssimo marido, disse ele finalmente, e quero uma chance de melhorar. Não, disse Seo-jin simplesmente. Não? Min-hyuk ficou perplexo. Ele esperava resistência, talvez raiva, mas não aquela recusa calma. Não, repetiu Seo-jin. Min-hyuk, você não pode me ignorar por 5 anos e, de repente, decidir que quer tentar quando for conveniente para você. Eu não sou um projeto que você pode consertar quando tiver tempo livre. Eu sou uma pessoa, e essa pessoa já era. Você está sendo irracional, disse Min-hyuk, com a frustração transparecendo em sua voz. Casamentos exigem esforço. Estou disposto a me esforçar agora. Agora, disse Seo-jin, enfatizando a palavra. Quando eu estiver indo embora. Não no primeiro ano, quando eu estava tentando. Não no terceiro ano, quando eu ainda tinha esperança. Agora, quando finalmente encontrei forças para ir embora. Você sabe o quão insultuoso isso é? Ela passou por ele em direção à porta, e Min-hyuk se viu agarrando seu braço. Por favor, só me dê uma chance. Seo-jin olhou para a mão dele em seu braço e depois para o rosto dele. Por quê? Perguntou novamente. Dê-me um bom motivo para eu ficar. E não pode ser por dever, obrigação ou reputação familiar. Diga-me um motivo que seja sobre mim, sobre nós, sobre sentimentos reais. Min-hyuk abriu a boca e descobriu que não tinha resposta. Não podia dizer que a amava porque não amava. Não podia dizer que queria construir uma vida com ela, porque passara 5 anos evitando exatamente isso. Tudo o que sentia era uma vaga sensação de pânico ao pensar na partida dela, e isso não era suficiente. Seo-jin viu a resposta em seu silêncio. Ela gentilmente tirou a mão dele do seu braço. Foi o que eu pensei. Me solta, Min-hyuk. Pelo bem de nós dois. Depois que ela foi embora, Min-hyuk ficou parado na cobertura vazia, sentindo como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Ele ligou para o trabalho dizendo que estava doente, algo que nunca fazia, e passou o dia tentando entender suas reações. Ele continuou pegando o celular para enviar mensagens para Dae-un, dizendo que seu casamento estava terminando e que eles poderiam pensar em reatar o relacionamento. Mas toda vez que começava a digitar, parava, porque algo não estava certo. Se ele realmente amava Dae-un como acreditara por 7 anos, por que não estava em êxtase com o divórcio? Por que a calma determinação de Seo-jin em ir embora o enchia de pavor? Ele se viu caminhando pela cobertura, olhando-a de perto pela primeira vez em anos. No quarto, notou coisas às quais nunca havia prestado atenção antes. O lado do closet de Seo-jin, impecavelmente organizado, cheio de vestidos e sapatos elegantes que ela usava nos eventos familiares para os quais ele a arrastava. O criado mudo dela, com um livro sobre ele o pegou e viu que era uma coletânea de poesias em coreano e inglês. Havia marcadores de página por toda parte, trechos sublinhados. Ele nunca soube que ela gostava de poesia. No canto do armário, parcialmente escondido, havia um estojo de violino. Min-hyuk o puxou surpreso. Ele não fazia ideia de que Seo-jin tocava violino. Abriu o estojo e encontrou um belo instrumento,
bem conservado, claramente estimado. Partituras estavam guardadas ao lado, páginas cobertas de anotações a lápis e marcas de dedilhado. Não era um instrumento decorativo, era algo que ela tocava regularmente. Como ele não sabia disso? Como ele viveu com alguém por 5 anos e não sabia algo tão fundamental sobre essa pessoa? Ele continuou explorando, sentindo-se um intruso em sua própria casa. Na gaveta do criado mudo, encontrou cadernos. 5 deles, encadernados em couro, claramente diários de algum tipo. Min-hyuk sabia que não deveria lê-los. Eram privados, pessoais. Mas precisava entender o que havia levado Seo-jin a esse ponto. Precisava saber quem sua esposa realmente era. Ele abriu o primeiro diário, datado de 6 meses de casamento. A primeira anotação fez seu peito apertar. Hoje é nosso aniversário de 6 meses. Preparei o jantar favorito dele e comprei um presentinho. Abotoaduras com as iniciais dele gravadas. Esperei até meia-noite, mas ele não voltou para casa. Sei que ele estava no escritório. Ele está sempre no escritório. Quando liguei para perguntar se ele estava bem, ele pareceu irritado por eu tê-lo incomodado. Acho que ele nem se lembrava que dia era. Guardei o presente. Talvez ano que vem. Min-hyuk folheou as páginas, cada entrada como uma facada no coração. Eu o vi sorrir hoje. Um sorriso de verdade, daqueles que chegam aos olhos. Mas não era para mim. Ele estava ao telefone com alguém, provavelmente um colega de trabalho. Imagino o que seria preciso para fazê-lo sorrir para mim daquele jeito. A mãe dele me disse hoje que sou muito emotiva, muito óbvia em meus afetos. Ela disse que uma esposa de verdade deveria ser mais contida, mais digna. Não sei como ser mais contida do que já sou. Mal falo com ele, mal o toco, mal existo em sua presença. Quão mais invisível posso me tornar? Toquei violino esta noite depois que ele adormeceu no escritório. É o único momento em que me sinto eu mesma. Quando estou tocando, não sou a Sra. Kang, a esposa fracassada. Sou apenas Seo-jin, a musicista. Quem me dera poder viver esse sentimento. 3 anos hoje. Ele me deu um presente. Um colar de diamantes caro e impessoal. Algo que a secretária dele provavelmente escolheu. Agradeci. Ele assentiu e voltou para o computador. Eu queria gritar: "Olha para mim! Olha para mim! Estou aqui!" Mas apenas sorri e guardei o colar. Nunca vou usá-lo. Página após página de solidão, de pequenas esperanças destruídas, de Seo-jin desistindo lentamente do casamento enquanto tentava manter sua dignidade. Min-hyuk leu até chegar à entrada mais recente, de 2 dias atrás. Eu decidi. Vou pedir o divórcio. Não porque estou com raiva, embora tenha todo o direito de estar. Não por causa da Daeun, embora o retorno dela facilite o momento. Mas porque estou morrendo, e não quero morrer como alguém que não sou. Tenho talvez 6 meses restantes. Quero passá-los como Yoon Seo-jin, não como a Sra. Kang. Quero tocar violino novamente. Quero me sentir viva antes de morrer. Min-hyuk ficará aliviado, e eu finalmente estarei livre. Min-hyuk leu a entrada 3 vezes, com as mãos tremendo. Ela está morrendo. Seo-jin estava morrendo. A frase, "o tempo que me resta", de repente fez um sentido horrível. Há quanto tempo ela estava doente? Quão grave era? E por que ela não contou a ele? Mas mesmo enquanto se fazia essa pergunta, ele sabia a resposta. Porque ela sabia que ele não se importava. Porque contar a ele só criaria obrigação sem afeto. Porque ela tinha dignidade suficiente para não usar sua doença para forçá-lo a bancar o marido preocupado. Sentou-se no chão do quarto, cercado por evidências de uma vida que nunca se dera ao trabalho de notar, e sentiu algo se abrir dentro de si. Seo-jin não o estava deixando porque era difícil ou exigente. Ela o estava deixando porque estava morrendo e queria passar seus últimos meses sendo ela mesma, não como a esposa invisível de um homem que nunca a amou. E o pior era que ela estava certa em ir embora. Ele não lhe dera nada. Nenhum amor, nenhuma companhia, nenhum reconhecimento de sua existência. Ele a tratara como mobília, como uma obrigação que ele cumpria pagando contas e aparecendo em jantares de família. Ele havia desperdiçado 5 anos da vida dela, e agora ela não tinha mais tempo a perder.
Min-hyuk ligou para o escritório da advogada Kim Mi-ha, alegando ser marido de Seo-jin e exigindo informações sobre seu estado de saúde. A recepcionista se recusou a lhe dar qualquer informação, alegando leis de privacidade. Ele tentou ligar diretamente para Seo-jin, mas ela não atendeu. Ele precisava falar com ela, precisava entender o que estava acontecendo, precisava... O quê? Pedir desculpas? Consertar? Era tarde demais para consertar 5 anos de negligência. Quando Seo-jin chegou em casa naquela noite, ela estava em uma consulta médica, ele descobriria mais tarde. Min-hyuk estava esperando por ela na sala de estar, com os diários espalhados na mesa de centro. Ela os viu imediatamente e seu rosto empalideceu. Você leu meus diários. Desculpe, disse Min-hyuk. Eu sei que não deveria, mas... Seo-jin, você está doente. Você está morrendo. Por que não me contou? Porque não é da sua conta, disse ela friamente. Aqueles diários eram particulares. Você é minha esposa. No papel? Interrompeu Seo-jin. Sou sua esposa apenas no papel. Você deixou isso claro todos os dias do nosso casamento. Minha condição médica não é problema seu. Claro que é problema meu. Seo-jin, como você consegue encarar algo assim sozinha? Estou sozinha há 5 anos, disse ela baixinho. Estar doente não muda isso. Pelo contrário, deixa tudo mais claro. Não quero passar meus últimos meses sendo alvo de pena de alguém que nunca me amou. Prefiro ficar sozinha de verdade do que sozinha ao seu lado. As palavras atingiram Min-hyuk como golpes físicos. Eu posso ajudar. Podemos conseguir os melhores médicos, o melhor tratamento. Não quero tratamento, disse Seo-jin. Já fiz minha escolha. Quero qualidade de vida em vez de quantidade. Quero fazer coisas que nunca fiz, ser a pessoa que costumava ser. E não posso fazer isso como sua esposa. Min-hyuk se levantou, desesperado. O que posso fazer? Diga-me o que posso fazer para consertar isso. Seo-jin olhou para ele com tanta tristeza que ele sentiu nos ossos. Você pode me deixar ir. Pode me dar o divórcio rápida e discretamente. Pode me deixar viver estes últimos meses nos meus termos. É tudo o que eu quero de você, Min-hyuk. Sua ausência, sua permissão para ser livre. Não quero te dar o divórcio, disse Min-hyuk, surpreso ao ouvir sua voz embargada. Quero estar aqui para você. Quero cuidar de você. Por quê? Perguntou Seo-jin, a mesma pergunta que fizera antes. Por culpa? Por obrigação? Porque de repente é conveniente bancar o marido carinhoso agora que há um prazo? Eu não quero nada disso. Eu quero autenticidade. E a verdade autêntica do nosso casamento é que você não me ama e nunca amará. Então, por favor, Min-hyuk, me deixe ir. Ela foi para o quarto e começou a arrumar uma mala. Min-hyuk a seguiu, observando impotente enquanto ela juntava roupas, artigos de higiene, seus diários e seu violino. Onde você está indo? Ele perguntou. Um hotel, por enquanto. Depois vou encontrar um apartamento. Em algum lugar pequeno. Em algum lugar onde eu possa ser eu mesma. Esta é sua casa. Este nunca foi meu lar, disse Seo-jin. Foi uma prisão linda. Sou grata pela fuga. Ela terminou de arrumar as malas e foi até a porta. Min-hyuk bloqueou sua passagem, sem saber o que mais fazer. Por favor, não vá embora. Não assim. Vamos conversar. Conversar de verdade. Seo-jin olhou para ele e, pela primeira vez desde que a conhecia, não se preocupou em esconder a dor. Min-hyuk, sabe qual era a pior parte de amar você? Não era que você não me amasse de volta. Era que você nem me via o suficiente para decidir se eu valia a pena ser amada. Eu poderia ter sido qualquer pessoa. Eu poderia ter sido uma esposa de papelão, e você não teria notado a diferença. É isso que eu não consigo perdoar. Não que você não me amasse, mas que você nunca tentou me conhecer. Quero te conhecer agora, disse Min-hyuk desesperado. Quero tentar agora. Agora que estou morrendo. Agora que há uma tragédia para torná-la significativa. Não, Min-hyuk. Não quero seu amor-culpa. Não quero ser seu arco de redenção. Quero passar o tempo que me resta sendo alguém por direito próprio,
Não apenas uma esposa moribunda por meio da qual você tenta salvar sua consciência. Ela o empurrou gentilmente e abriu a porta. Min-hyuk a observou sair, com todos os seus instintos gritando para que ele a impedisse, mas sabendo que não tinha o direito. Ela estava certa sobre tudo. Ele a ignorara, a dispensara, tratara sua existência como um ruído de fundo em sua vida. E agora que ela finalmente estava indo embora, agora que ele finalmente estava prestando atenção, era tarde demais. Depois que Seo-jin foi embora, Min-hyuk afundou no chão da cobertura vazia e percebeu que estava chorando. Quando fora a última vez que chorara? Não conseguia se lembrar. Talvez não desde que Daeun partira 7 anos antes, mas aquelas lágrimas eram diferentes. Eram por alguém que estivera bem na sua frente o tempo todo, alguém com quem ele havia falhado completamente, alguém que estava morrendo e que ele havia desperdiçado todo o tempo que passaram juntos. O telefone dele vibrou, uma mensagem de Daeun. Jantar amanhã? Temos muito o que conversar. Min-hyuk encarou a mensagem, a possibilidade que ela representava. Uma semana atrás, aquela mensagem teria sido um sonho realizado. Mas agora, tudo em que conseguia pensar era no rosto de Seo-jin ao sair pela porta. A dor em seus olhos, o estojo de violino pendurado no ombro, os diários cheios de solidão que ela suportara por causa dele. Ele respondeu: "Não posso. Desculpe. Preciso resolver algumas coisas." A resposta de Daeun veio rápida. "É sobre sua esposa?" Min-hyuk pensou em como responder. Então digitou: "Sim. Acho que sempre deveria ter sido." Ele desligou o telefone e pegou um dos diários de Seo-jin, aquele que ela havia escrito durante o primeiro ano de casamento. Começou a ler do começo e a cada anotação foi conhecendo a mulher com quem se casou. Seus pensamentos, seus medos, seus sonhos, seu amor pela música e pela poesia, sua gentileza, sua paciência, seu coração que se partia lentamente. Quando terminou os 5 diários, o amanhecer já despontava do lado de fora das janelas. Min-hyuk estava sentado, cercado pelas evidências de seu fracasso como marido, como ser humano. Mas também sentia um sentimento novo e estranho crescendo em seu peito. Não amor, ainda não, mas algo como reconhecimento. Como ver alguém com clareza pela primeira vez e ficar impressionado com o que havia perdido. Yoon Seo-jin era extraordinária, e ele nunca tinha percebido, mas talvez não fosse tarde demais. Ela dissera que tinha 6 meses. Isso significava 6 meses para tentar consertar as coisas, para mostrar que ela era vista, para lhe dar algo além de negligência. Não porque ele esperava que ela continuasse casada com ele, não para aliviar sua culpa ou bancar a heroína, mas porque ela merecia. Porque no tempo que lhe restava, ela merecia ser valorizada pelo homem que prometera honrá-la. Min-hyuk tomou uma decisão. Ele daria a Seo-jin o divórcio que ela queria. Ele a libertaria, sem compromisso. Mas também passaria os próximos 6 meses mostrando a ela que ela sempre valeu a pena ser conhecida. Mesmo que ela nunca o perdoasse. Mesmo que ela passasse o tempo que lhe restava longe dele. Pelo menos ela saberia, finalmente, que havia sido vista. Era o mínimo que ele podia fazer. E talvez, se tivesse muita sorte, seria o suficiente. Seo-jin hospedou-se em um pequeno hotel em Hongdae, o bairro artístico que ela amava antes do casamento. O quarto era modesto, mas limpo, com uma janela com vista para a rua abaixo, onde a vida fervilhava com uma energia que ela não sentia há anos. Ela desempacotou seu violino, seus diários e algumas roupas. Não era muita coisa, mas era dela. Pela primeira vez em 5 anos, ela estava vivendo em seus próprios termos. Ela pegou o celular e ligou para Jae-sung. "Sobre aquele show que você mencionou", disse ela quando ele atendeu. "Eu gostaria de participar, se a oferta continuar de pé." "Seo-jin, claro que sim, você está falando sério?" Sua empolgação era contagiante. "Estou falando sério, quero tocar de novo, tocar de verdade, não apenas em salas vazias onde ninguém pode ouvir." "Isso é incrível! Quando você pode começar a ensaiar?" "Temos 3 semanas até a apresentação." "Eu vou amanhã", disse Seo-jin. "E Jae-sung, obrigada por me lembrar quem eu costumava ser."
Naquela noite, ela tocou o violino perto da janela, e pela primeira vez em anos, a música não soou solitária. Soou como liberdade. Enquanto isso, Min Hyuk passou os dias seguintes atordoado pela realização e pelo arrependimento. Ele foi trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Participava de reuniões, mas não ouvia o que era dito. Sua mente estava consumida por Seo-jin, a mulher com quem se casou, mas nunca conheceu, a esposa que ele ignorou e que agora estava morrendo sozinha por causa de sua negligência. Ele instruiu seu advogado a processar o divórcio de forma rápida e justa, dando a Seo-jin tudo o que ela pediu e muito mais. Ele transferiu uma quantia significativa para uma conta em seu nome, não como moeda de troca, mas como reconhecimento de que ela havia desperdiçado 5 anos de sua vida com ele e merecia uma indenização. Quando sua mãe ligou, furiosa com o divórcio, ele a interrompeu. "A culpa é minha", disse ele com firmeza. "Eu falhei como marido. Seo-jin merece coisa melhor. O divórcio está acontecendo e não quero ouvir mais nada sobre isso." A mãe dele ficou chocada. Min Hyuk nunca a tinha enfrentado antes, mas ele desligou antes que ela pudesse argumentar mais. Ele tentou respeitar o pedido de Seo-jin por distanciamento, mas se pegou pensando nela constantemente. Onde ela estava hospedada? Ela estava bem? Ela estava recebendo cuidados médicos adequados? Ela estava sozinha? Ou havia encontrado apoio em amigos que ele nunca permitiu que ela tivesse enquanto era casada? Certa noite, incapaz de se conter, ele dirigiu até o hotel onde seu advogado havia mencionado que ela estava hospedada. Não entrou. Apenas ficou sentado no carro do lado de fora, observando as janelas, imaginando qual seria o quarto dela. Era patético, ele sabia. Até mesmo perseguidor. Mas precisava ter certeza de que ela estava segura. Ele estava prestes a sair quando a viu sair do prédio, carregando o estojo do violino. Ela parecia diferente de tudo o que ele já vira. Usava jeans e um suéter simples, o cabelo solto em vez dos penteados elegantes que sua mãe insistira em usar. Ela parecia mais jovem, mais leve, mais viva, e sorria para alguém. Um homem se aproximou dela, alto, de aparência amigável, com um sorriso fácil. Eles se abraçaram e Min Hyuk sentiu algo penetrante no peito. Ciúmes, possessividade, sentimentos irracionais por uma mulher a qual não tinha direito, uma esposa que ele havia afastado por negligência própria. Ele os observou enquanto caminhavam juntos pela rua, conversando animadamente. Seo-jin riu de algo que o homem disse, uma risada de verdade, brilhante e genuína. Min Hyuk nunca a ouvira rir daquele jeito. Nunca a vira tão despreocupada e feliz. Ele deveria estar feliz por ela ter alguém, disse a si mesmo. Que bom que ela não estava sozinha. Mas tudo o que sentia era uma sensação avassaladora de perda por algo que nunca tivera de fato. Nas 2 semanas seguintes, Min Hyuk se viu acidentalmente, de propósito, encontrando Seo-jin. Na cafeteria perto do hotel dela. Na livraria que ela frequentava. Na pequena sala de concertos onde ela estava ensaiando. Ele disse a si mesmo que estava apenas verificando como ela estava, para ter certeza de que estava bem. Mas a verdade era mais simples e dolorosa. Ele sentia falta dela. Ou melhor, ele perdeu a oportunidade de tê-la conhecido. Seo-jin notou sua presença, é claro. Na terceira vez em que, coincidentemente, acabaram no mesmo lugar, ela o confrontou. "Você está me seguindo?" ela perguntou, seu tom mais curioso do que irritado. "Sim", admitiu Min Hyuk. Não adiantava mentir. "Desculpa, eu precisava ver se você estava bem." "Estou bem", disse Seo-jin. "Mais do que bem, na verdade. Estou viva. Eu consigo ver isso." Min Hyuk gesticulou para a sala de concertos atrás deles. "Vocês vão se apresentar?" "Em 1 semana. Um pequeno concerto com uma orquestra comunitária. Nada extravagante, mas é meu. Minha escolha. Minha música." Ela fez uma pausa, observando-o. "Por que você se importa, Min Hyuk? Você conseguiu o que queria. Os papéis do divórcio estão sendo processados. Você está livre. Por que está aqui?" "Porque eu li seus diários", disse Min Hyuk.
E percebi que desperdicei 5 anos da sua vida. E agora você não tem tempo a perder, e eu não posso consertar isso. Mas eu queria que você soubesse. Eu te vejo agora. Eu te vejo, Seo-jin, e me desculpe por não ter visto antes. A expressão de Seo-jin se suavizou um pouco. Obrigada por dizer isso. Mas Min-hyuk, me ver agora não apaga 5 anos de invisibilidade. E eu não preciso do seu pedido de desculpas nem da sua culpa. Preciso que você me deixe viver o que resta da minha vida sem o peso do que não fomos. Eu sei, eu só... Min-hyuk se esforçou para expressar a turbulência dentro de si. Posso ir ao seu show? Gostaria de ouvir você tocar. Seo-jin refletiu sobre isso. Por quê? Porque em 5 anos de casamento, eu nunca perguntei com o que você se importava, o que você amava, o que fez você ser quem você é. Eu gostaria de saber agora. Mesmo que seja tarde demais, mesmo que não importe. É tarde demais, disse Seo-jin gentilmente. E não importa, mas sim, você pode vir. O show é no próximo sábado, às 7. Não venha para os bastidores depois. Apenas ouça e depois me solte. Min-hyuk concordou. E Seo-jin se afastou, de volta ao seu ensaio, de volta à vida que estava construindo às margens de sua morte. Min-hyuk retornou à sua cobertura vazia e percebeu com uma clareza surpreendente que estava apaixonado pela esposa. Não a esposa que ele ignorou por 5 anos, mas a mulher que ele finalmente estava vendo, a musicista que derramou sua alma nas cordas de violino, a escritora que preencheu diários com observações lindas e comoventes, a pessoa que teve a graça de perdoá-lo mesmo quando ele não merecia. Ele estava apaixonado por Yoon Seo-jin, e era o pior momento possível, porque ela estava morrendo e ele já havia perdido sua chance. Na noite do show, Min-hyuk chegou cedo e sentou-se na última fileira do pequeno teatro. O público era modesto, composto principalmente por moradores locais e amigos dos artistas. Nada como as grandes salas de concerto onde músicos famosos tocavam. Mas havia uma intimidade no espaço, um aconchego, que faltava naqueles locais estéreis. Quando a orquestra subiu ao palco, Min-hyuk viu Seo-jin imediatamente. Ela estava na primeira sessão de violinos e parecia radiante. O homem de antes, Jae-sung, Min-hyuk descobrira. Estava regendo. O programa começou, e Min-hyuk se viu hipnotizado não pela música, mas por Seo-jin. A maneira como ela segurava o violino como uma extensão de si mesma, a concentração em seu rosto, a emoção que fluía em cada nota. Então veio o solo. Seo-jin deu um passo à frente e Jae-sung a apresentou. Nossa próxima peça é uma apresentação solo de Yoon Seo-jin, uma violinista extraordinariamente talentosa que nos brinda com seu retorno aos palcos após uma ausência de 5 anos. Ela tocará Meditação de Thais, de Massenet. O teatro ficou em silêncio. Seo-jin ergueu seu violino e começou a tocar. A música era dolorosamente bela, repleta de saudade e tristeza, e algo que transcendia as palavras. Min-hyuk sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto e não se preocupou em enxugá-las. Era assim que sua esposa era. Essa profundidade de sentimento, essa arte, essa alma. E ele nunca se dera ao trabalho de descobri-la. Quando a peça terminou, a plateia explodiu em aplausos. Seo-jin curvou-se, sorrindo genuinamente, e Min-hyuk a viu enxugar as próprias lágrimas. Mas eram lágrimas de felicidade, lágrimas de realização e libertação, não as lágrimas silenciosas e escondidas que ela chorara sozinha durante o casamento. Após o show, Min-hyuk esperou do lado de fora, apesar de seu pedido para não ir aos bastidores. Quando Seo-jin apareceu, cercado por amigos e simpatizantes, ela o viu imediatamente. Disse algo ao grupo e foi até lá. Você ficou, ela disse. Eu não poderia ir embora sem te dizer que foi incrível. Você é incrível. E eu sinto muito, Seo-jin. Não só por não ter comparecido esta noite, mas por não ter comparecido a tudo. 5 anos sendo você essa pessoa extraordinária. E eu estava cega demais para enxergar. Seo-jin sorriu tristemente. Eu aprecio isso. Mas Min-hyuk, você me ver agora não muda nada. Eu ainda estou morrendo.
Você ainda passou 5 anos sem me amar. Reconhecer seu erro não o apaga. Eu sei. Não estou pedindo perdão ou outra chance. Eu só precisava que você soubesse que valeu a pena conhecê-lo. Que vale a pena conhecê-lo. Que quem quer que você tenha sido e quem quer que se torne no tempo que lhe resta, você é extraordinário. Obrigada, disse Seo-jin, e parecia estar falando sério. Isso importa mais do que você imagina. Ela começou a se virar, mas Min-hyuk não conseguiu soltá-la sem fazer mais uma pergunta. O homem que está regendo. Jae-sung. Você... Ele... Uma amiga, disse Seo-jin. Uma amiga querida que me lembrou quem eu costumava ser e me ajudou a ser ela novamente. Só isso. Você o ama? Seo-jin olhou para Min-hyuk com algo parecido com pena. Por que você se importa? Porque acho que estou apaixonado por você, disse Min-hyuk, as palavras saindo sem que ele pudesse impedi-las. Eu sei que não tenho o direito. Sei que é tarde demais. Mas eu precisava que você soubesse. Estou apaixonado por você, Seo-jin. Pela sua música, pelas suas palavras, pela sua graça e pela sua força. Por tudo em você que eu era estúpido demais para ver antes. Seo-jin o encarou, e por um instante viu em um flash a jovem que caminhara pelo corredor 5 anos antes, cheia de esperança. Então, sua expressão se fechou. Não está, disse ela com firmeza. Você está apaixonado pela culpa. Está apaixonado pela ideia de redenção. Está apaixonado pela tragédia da morte da esposa, o que rende uma boa história. Mas você não está apaixonado por mim, Min-hyuk. Você nem me conhece. Li cada palavra em seus diários. Ler sobre alguém não é conhecê-lo, interrompeu Seo-jin. Conhecer alguém é estar presente nos momentos mundanos, nos dias chatos, nas conversas difíceis. É escolhê-lo repetidamente quando não há tragédia para torná-lo significativo. Você teve 5 anos para me conhecer e escolheu não me conhecer. Agora que há um prazo, agora que é dramático, você acha que me ama, mas não ama. Você adora a ideia de ser o marido que percebe tarde demais. É romântico, é trágico, mas não é real. As palavras dela o atingiram como um golpe físico, porque lá no fundo, ele temia que ela estivesse certa. Será que ele estava realmente apaixonado por ela? Ou estaria apaixonado pelo drama, pela chance de redenção, pela tragédia romântica de tudo aquilo? Eu não sei mais o que é real, admitiu Min-hyuk. Tudo o que sei é que perder você é como perder algo essencial. E eu nem sequer tive você para começo de conversa. Você tem razão, disse Seo-jin. Você não fez isso, e agora é tarde demais. O divórcio será finalizado em 2 semanas. Depois disso, não teremos mais contato. Você pode seguir com a sua vida. Talvez se reconectar com Daeun, já que era isso que você realmente queria o tempo todo. Eu não quero Daeun, disse Min-hyuk, desesperado. Eu quero. Você quer absolvição, disse Seo-jin. E eu não posso te dar isso. Não posso ser seu arco de redenção. Tenho muito pouco tempo para gastá-lo ajudando você a se sentir melhor consigo mesmo. Eu preciso viver, Min-hyuk. Viver de verdade. E não posso fazer isso com você me assombrando, tentando compensar 5 anos em 6 meses. Ela se virou e voltou para junto dos amigos, deixando Min-hyuk sozinho do lado de fora da sala de concertos. Ele a observou rir e conversar com pessoas que realmente estiveram lá por ela, que a viram como ela realmente era. Ele não tinha lugar naquele círculo, não tinha o direito de se intrometer. Ele voltou para casa, para a cobertura vazia, e percebeu que Seo-jin estava certa sobre tudo. Estava apaixonado pela tragédia, pela chance de ser o marido reformado que percebeu seu erro antes que fosse tarde demais. Mas isso não era amor. Era narcisismo envolto em romance. O verdadeiro amor seria vê-la 5 anos atrás. O verdadeiro amor seria perguntar sobre seu dia, seus sonhos, seus medos. O verdadeiro amor seria notar que ela tocava violino, lia poesia, desistiu da carreira por ele. O verdadeiro amor seria escolhê-la todos os dias, quando não eram dramáticos, trágicos ou significativos. Ele havia falhado.
completa e completamente. E nenhuma percepção de última hora poderia mudar isso. Min-hyuk pegou o celular e olhou para a última mensagem de Daeun, ainda sem resposta. Ela havia seguido em frente, ele descobriu, começado a namorar alguém bem-sucedido e atencioso. Ela não precisava dele para completar sua vida. E Seo-jin também não precisava dele. Ela havia construído uma vida em 2 semanas que era mais plena e rica do que qualquer coisa que ele lhe oferecera em 5 anos. Ele estava realmente sozinho. E pela primeira vez, entendeu o que Seo-jin sentira todos aqueles anos. A solidão de ser invisível para a única pessoa que deveria te ver. A dor de amar alguém que não te amava de volta. A lenta morte da esperança. Ele merecia essa solidão. Era a sua penitência, e ele a carregaria pelo resto da vida. Mas mesmo aceitando isso, Min-hyuk tomou uma decisão final. Respeitaria a vontade de Seo-jin e se manteria afastado. Assinaria os papéis do divórcio sem contestação. Não faria dos últimos meses dela algo sobre ele, sua culpa ou sua compreensão tardia. Ele a deixaria ser livre, verdadeiramente livre, para viver e morrer em seus próprios termos. Era o mínimo que ele podia fazer. E o máximo. 2 semanas depois, o divórcio foi finalizado. Min-hyuk assinou os papéis no escritório de seu advogado e, num piscar de olhos, 5 anos de casamento terminaram com um golpe de caneta. Ele não era mais o marido de Seo-jin. Ela não era mais sua esposa. Eles eram estranhos novamente, como sempre foram. Ele manteve distância, como prometido, mas não pôde deixar de ouvir falar dela por meio de conhecidos em comum. Ela havia se mudado para um pequeno apartamento perto de Hongdae. Apresentava-se regularmente com a orquestra de Jae-sung. Reencontrou velhos amigos da escola de música. Estava, segundo todos os relatos, feliz. Mais feliz naqueles últimos meses do que em 5 anos de casamento. Saber disso deveria tê-lo deixado feliz. E parte dele ficou. Mas a outra parte, a parte egoísta, lamentava o que poderia ter acontecido se ele tivesse sido um homem melhor. 3 meses após o divórcio, Min-hyuk recebeu uma ligação inesperada. Era de Jae-sung. Senhor Kang? Este é Han Jae-sung. Sou amigo da Seo-jin. O coração de Min-hyuk disparou imediatamente. Ela está bem? Aconteceu alguma coisa? Ela não está bem, disse Jae-sung, cauteloso. O câncer progrediu mais rápido do que o esperado. Ela foi hospitalizada. E... Ele fez uma pausa. Ela está perguntando por você. Ela está perguntando por mim? Min-hyuk não conseguia acreditar. Por quê? Não sei. Ela só disse que tem uma coisa para te contar. Você pode vir ao Hospital Universitário Nacional de Seul? Quarto 403. Min-hyuk já estava pegando suas chaves. Estou indo. Ele dirigiu até o hospital num piscar de olhos, com a mente a mil, com medo e confusão. Por que Seo-jin o chamaria agora? Eles estavam divorciados. Ela deixara claro que não queria nada com ele. Será que algo havia mudado? Ao chegar ao quarto 403, hesitou na porta. Podia ouvir vozes lá dentro, da equipe médica, talvez de amigos. Bateu de leve e abriu a porta. O quarto estava cheio de flores e cartões, prova de que Seo-jin tinha pessoas que a amavam, que estavam lá para apoiá-la nestes últimos dias. E na cama do hospital, parecendo impossivelmente frágil, estava Seo-jin. Ela havia perdido peso, seu rosto estava magro, sua pele pálida. Mas seus olhos ainda estavam brilhantes, ainda alertas. Min-hyuk, ela disse com a voz fraca, mas firme. Você veio. Claro que vim. Ele se aproximou da cama lentamente, inseguro de ser bem-vindo. Jae-sung disse que você queria me ver? Sim. Tem uma coisa que preciso te contar. Algo que eu deveria ter dito antes. Seo-jin olhou para Jae-sung e a enfermeira no quarto. Você poderia nos dar alguns minutos a sós? Eles saíram e, de repente, restaram apenas os dois no quarto estéril do hospital. Min-hyuk estava sentado na cadeira ao lado da cama, esperando. Tenho pensado muito, disse Seo-jin, sobre o nosso casamento, sobre o que você disse do lado de fora da casa de shows, sobre se você realmente me amava ou apenas amava a tragédia. Seo-jin, você não precisa...
Deixa eu terminar, disse ela gentilmente. Eu estava com raiva quando disse essas coisas. E talvez eu estivesse certa. Talvez você tenha se apaixonado mais pela ideia do que pela realidade. Mas, Min-hyuk, eu percebi uma coisa. Não importa. O que você quer dizer? Quero dizer que o amor vem em muitas formas. Talvez você não tenha me amado do jeito que eu queria por 5 anos. Talvez você só tenha começado a me ver quando eu estava indo embora. Mas você começou a me ver. Você tentou do seu jeito no final. E isso importa. Não porque muda o que aconteceu ou apaga a dor, mas porque significa algo que você se importou o suficiente para tentar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Min-hyuk. Sinto muito, Seo-jin, por tudo isso, por ter desperdiçado seu tempo, por não ter visto o quão extraordinário você era, por... Eu sei, disse Seo-jin. Eu te perdoo. As palavras pairavam no ar entre eles. Min-hyuk olhou para ela, para aquela mulher com quem se casara, mas nunca conhecera, para aquela pessoa extraordinária que lhe oferecia algo que ele não merecia. Por quê? Perguntou ele. Por que você me perdoaria? Porque estou morrendo, disse Seo-jin simplesmente. E não quero morrer carregando ressentimento. Porque o perdão não é para você, Min-hyuk. É para mim. Ele me permite deixar ir. Me permite passar estes últimos dias em paz, em vez de com raiva. Ela estendeu a mão e Min-hyuk pegou a dela, chocado ao ver o quão fina e frágil ela era. Eu também queria te agradecer, continuou Seo-jin. Se você não tivesse lido meus diários, se não tivesse me confrontado com sua culpa e arrependimento, eu talvez não tivesse encontrado coragem para ir embora. Seu fracasso como marido me deu o empurrão que eu precisava para me recuperar. Então, de uma forma estranha, você me deu o maior presente. Você me deu meus últimos meses de liberdade. Eu não mereço seus agradecimentos, disse Min-hyuk com a voz embargada. Eu não mereço nada disso. Provavelmente não, concordou Seo-jin com um pequeno sorriso. Mas vou te dar mesmo assim. Porque, Min-hyuk, passei 5 anos te amando. E mesmo que você não me amasse de volta, esse amor era real. Me moldou, me machucou. Mas também me ensinou sobre minha própria capacidade de devoção, de paciência, de esperança. Isso vale alguma coisa. Eles ficaram em silêncio por um momento, com as mãos entrelaçadas, anos de mal-entendidos e conexões perdidas se estabelecendo entre eles. Quanto tempo? Min-hyuk finalmente perguntou. Dias, talvez. 1 semana se eu tiver sorte. O médico disse... Sua voz falhou. Está evoluindo rápido agora. Há algo que eu possa fazer? Precisa de algo? Seo-jin sorriu. Na verdade, sim. Tem uma coisa. Meu último concerto com a orquestra do Jae-sung é amanhã à noite. Devo apresentar um solo, mas acho que não terei forças para estar lá pessoalmente. O hospital tem equipamento de vídeo. Eu esperava que alguém pudesse me gravar tocando aqui e projetar no concerto, uma apresentação final. Claro, disse Min-hyuk imediatamente. O que você precisar, eu cuido de tudo. E Min-hyuk, eu gostaria que você estivesse lá, no show, para me ouvir tocar uma última vez, não como meu marido, nem mesmo como meu ex-marido, mas como alguém que finalmente me conheceu, mesmo que brevemente, como uma testemunha de quem eu realmente era. Estarei lá, prometeu Min-hyuk. Não perderia. Na noite seguinte, a pequena sala de concertos estava lotada. Notícias sobre o estado de saúde de Seo-jin, sobre sua última apresentação, se espalharam e as pessoas vieram homenageá-la. Min-hyuk sentou-se na primeira fila, ao lado dos pais de Seo-jin, que pareciam devastados, mas orgulhosos. Jae-sung subiu ao palco e explicou a situação ao público. Esta noite temos algo especial. Yoon Seo-jin não pode estar conosco pessoalmente, mas ela gravou uma apresentação final que gostaríamos de compartilhar com vocês. Esta peça, Meditação de Thais, foi a sua favorita. Ela fala sobre o anseio, sobre a beleza, sobre a capacidade da alma humana tanto para a alegria quanto para a tristeza. Juntem-se a nós para celebrar uma musicista extraordinária e uma pessoa ainda mais extraordinária. As luzes diminuíram e a tela se iluminou com a imagem de Seo-jin.
Ela estava em sua cama de hospital, segurando seu violino, parecendo fraca, mas determinada. Ela acenou com a cabeça para um acompanhante fora da tela e a música começou. O que se seguiu foi a apresentação mais bela e comovente que Min Hyuk já presenciara. Seo Jin tocou com toda a sua força, colocando sua alma em cada nota. Era possível ver o esforço que ela exigia, a maneira como ela precisava parar ocasionalmente para respirar, o tremor em suas mãos, mas também era possível ver a alegria em seu rosto, a paz, a sensação de ter concluído algo importante. À medida que a música crescia e se elevava, preenchendo a sala de concertos com sua melodia dolorosamente bela, Min Hyuk compreendeu algo profundo. Era quem Seo Jin realmente era. Não a esposa silenciosa e invisível que se movia pela casa dele como um fantasma. Mas sim essa pessoa apaixonada, talentosa e profundamente sensível que conseguia pegar sua dor e transformá-la em algo transcendente. Quando a peça terminou, houve um momento de silêncio absoluto. Então, toda a plateia se levantou em aplausos de pé, muitos chorando abertamente. No telão, Seo Jin abaixou o violino e sorriu, um sorriso de pura satisfação. Ela havia conseguido. Ela havia se recuperado. Ela havia encerrado a própria vida em seus próprios termos. Após o show, Min Hyuk foi ao hospital. Encontrou Seo Jin dormindo, completamente exausta pelo esforço da apresentação. Jae-sung estava lá, em vigília. Isso foi incrível, disse Min Hyuk baixinho. Ela foi incrível. Ela sempre foi, disse Jae-sung. Algumas pessoas só precisavam começar a prestar atenção. As palavras não eram acusatórias, apenas factuais. Min Hyuk assentiu, aceitando a verdade nelas. Obrigado, disse Min Hyuk, por estar lá por ela. Por ajudá-la a se lembrar de quem ela era. Por lhe dar esses últimos meses de felicidade. Ela se deu isso, disse Jae-sung. Eu apenas dei a oportunidade. Seo Jin sempre foi forte o suficiente para reivindicar a própria vida. Ela só precisava acreditar. Min Hyuk sentou-se com eles a noite toda, observando Seo Jin dormir tranquilamente, com o estojo do violino ao lado da cama. Enfermeiros iam e vinham, verificando monitores e ajustando medicamentos. Seus pais chegaram de madrugada e todos mantiveram a vigília juntos. Ao amanhecer, Seo Jin se mexeu. Abriu os olhos e observou os rostos ao seu redor, seus pais, Jae-sung e Min Hyuk. Ela deu um sorriso fraco. Vocês estão todos aqui, ela sussurrou. Como eu tive tanta sorte. Os pais dela seguraram suas mãos, chorando baixinho. Nós te amamos muito, querida, disse a mãe. Estamos muito orgulhosas de você. Eu também te amo, disse Seo Jin. Obrigada por tudo. Por me apoiar. Por me deixar ser eu mesma no final. Ela olhou para Jae-sung em seguida. Obrigada pela música. Por me lembrar quem eu era. Por me devolver a voz. Foi uma honra, disse Jae-sung, com a voz carregada de emoção. Finalmente, seus olhos encontraram Min Hyuk. E obrigada por me deixar ir. Por assinar os papéis do divórcio sem lutar. Por me dar a liberdade de viver estes últimos meses como eu mesma. Essa foi a coisa mais gentil que você já fez por mim. Min Hyuk não conseguia falar. As lágrimas o sufocavam. Ele apenas assentiu, sustentando o olhar dela. Não carregue culpa, disse Seo Jin a ele. O que aconteceu entre nós não foi inteiramente culpa sua. Eu poderia ter ido embora antes. Eu poderia ter exigido mais. Eu escolhi permanecer invisível. Nós dois fomos cúmplices do fracasso do nosso casamento. Então perdoe-se, Min Hyuk, e viva melhor. Ame melhor, com quem vier depois. Não haverá ninguém depois, disse Min Hyuk. Não depois de você, Seo Jin sorriu. Sim, haverá. E quando você a conhecer, veja-a de verdade desde o começo. Não a faça esperar 5 anos para ser notada. Prometa-me. Eu prometo, disse Min Hyuk. Seo Jin fechou os olhos, parecendo em paz. Estou cansada agora. Muito cansada. Mas está tudo bem. Fiz tudo o que queria fazer. Toquei minha música. Encontrei minha voz. Perdoei. Eu estava livre. Sua voz estava ficando mais fraca. Isso é mais do que a maioria das pessoas consegue. Sou grata.
Eles ficaram sentados ao lado dela enquanto sua respiração ficava mais lenta e superficial. Os monitores apitavam constantemente, depois com menos frequência. O médico entrou, verificou seus sinais vitais e lançou-lhes um olhar compassivo. Já não vai demorar muito. Enquanto o sol nascia em pleno do lado de fora da janela do hospital, pintando o céu em tons de dourado e rosa, Yoon Seo-jin deu seu último suspiro. Ela morreu cercada por pessoas que a amavam, tendo passado seus últimos meses sendo ela mesma, tendo resgatado sua identidade e sua alegria. Ela morreu como queria, livre. O funeral foi lindo. Centenas de pessoas compareceram. Ex-alunos da sua época de escola de música, membros da orquestra, vizinhos do seu prédio, pessoas cujas vidas ela tocou em seu breve período de liberdade. Min Hyuk sentou-se no fundo. Não era da família, nem mesmo um amigo de verdade. Apenas um homem que finalmente aprendera a enxergar o que estava perdendo. Jae-sung fez o elogio fúnebre, falando sobre o talento de Seo-jin, sua graça, sua transformação naqueles últimos meses. Ela nos ensinou que nunca é tarde para nos recuperarmos, disse ele, que a liberdade é uma escolha que fazemos todos os dias. Que viver autenticamente, mesmo que por pouco tempo, vale mais do que uma vida inteira fingindo. Após a cerimônia, quando as pessoas estavam indo embora, a mãe de Seo-jin se aproximou de Min Hyuk. Ela queria que você tivesse algo, disse ela, entregando-lhe um pacote. Ela deixou instruções. Isto é para você. Min Hyuk abriu-o com as mãos trêmulas. Dentro havia um diário de couro, novo e sem uso, e uma carta escrita à mão por Seo-jin. Caro Min Hyuk, se você está lendo isso, eu parti. Espero que minha morte tenha sido pacífica e que eu tenha podido tocar uma última vez. Espero ter morrido como eu mesma, não como a esposa invisível que fui por tanto tempo. Estou lhe dando este diário porque acho que você precisa dele. Você precisa escrever sua própria história agora. Não a história do marido que percebeu tarde demais, mas a história do homem que aprendeu com seus erros e se tornou melhor. Preencha este diário com observações, com conexões, com atenção às pessoas ao seu redor. Observe-as, veja-as, valorize-as enquanto você tem tempo. Não espere que a tragédia o faça prestar atenção à beleza e ao valor de pessoas comuns que vivem vidas comuns. Eu te perdoei, Min Hyuk. Agora você precisa se perdoar. Não esquecendo, mas fazendo algo melhor. Sendo o marido de outra pessoa que você não pôde ser para mim. Vendo a próxima mulher que te amará antes que ela se torne invisível. Obrigada pelos últimos meses, por respeitarem meus desejos, por me deixarem ir, por comparecerem aos meus shows, por estarem lá no final. Significou mais do que vocês imaginam. Seja feliz, Min Hyuk. Viva plenamente, ame completamente e lembre-se de que a maior tragédia não é morrer jovem, é viver uma vida longa sem nunca ter vivido de verdade. Com gratidão e perdão, Seo-jin PS. O violino que toquei na minha última apresentação, deixei-o para você. Não para que você possa exibi-lo como um memorial, mas para que você possa doá-lo a uma escola de música, a um jovem aluno que o tocará, o amará e fará uma bela música com ele. Que ele continue a cantar mesmo depois que eu não puder mais. É assim que quero ser lembrado. Não como silencioso e invisível, mas como música que continua muito depois que o músico se for. Min Hyuk permaneceu no cemitério muito tempo depois de todos terem ido embora, segurando o diário e a carta, chorando pela mulher que havia perdido 2 vezes, uma por negligência e outra pela morte. Mas, em meio às lágrimas, ele também sentia algo mais. Gratidão, propósito, uma determinação em honrar a memória dela, tornando-se o tipo de homem que ela acreditava que ele poderia ser. Ele foi para casa, para a cobertura vazia, mas desta vez o vazio era diferente. Não de solidão, mas de possibilidade. Como uma página em branco esperando para ser preenchida com uma história melhor. Min Hyuk abriu o novo diário e escreveu sua primeira entrada. Hoje enterrei minha ex-esposa, Yoon Seo-jin. Durante 5 anos de casamento, nunca a vi de verdade. Durante 3 meses após o nosso divórcio, finalmente comecei a entender quem ela era. E agora ela se foi. E fiquei com a consciência do que perdi
e a responsabilidade de fazer melhor. Este diário é a minha promessa a ela e a mim mesmo. Vou notar as pessoas. Vou valorizá-las. Não vou esperar pela tragédia para prestar atenção ao valor extraordinário das vidas comuns. Vou viver melhor. Amar melhor. Serei melhor. Obrigada, Seo-jin, por me ensinar esta lição, mesmo que você tenha tido que morrer para que eu a aprendesse. Não desperdiçarei o presente que você me deu. Honrarei sua memória vendo os outros como eu deveria ter visto você. Esta é a minha promessa. Este é o meu voto. Este é o meu novo começo. 5 anos depois, Min Hyuk estava na mesma sala de concertos onde Seo-jin havia realizado seu último concerto público. Mas, desta vez, ele não estava lá para assistir. Estava lá para doar uma bolsa de estudos em seu nome. A Bolsa Memorial Yoon Seo-jin para jovens músicos, financiada com o dinheiro que ele havia reservado para ela, mas que ela nunca reivindicou. A agraciada era uma jovem violinista, talentosa e apaixonada, que o lembrava dolorosamente de Seo-jin. Ao entregar a bolsa e o violino de Seo-jin, restaurado e lindo, à garota, ele pensou nos últimos 5 anos. Ele havia mudado. Aprendera a enxergar as pessoas, a valorizá-las, a se conectar. Demitira-se do cargo de CEO e abrira uma organização sem fins lucrativos que apoiava a educação artística. Fez terapia e superou a culpa e o luto. Trabalhou como voluntário, fez amigos e construiu uma vida que ia além do trabalho e das obrigações. E ele havia amado novamente. Não uma substituta para Seo-jin, nunca, mas uma mulher que era notável por si só, que ele vira desde o primeiro momento, que ele escolhera todos os dias, não por causa de tragédia ou drama, mas porque valia a pena escolhê-la. Eles haviam se casado no ano anterior, e desta vez, Min Hyuk apareceu. Ele prestou atenção, fez perguntas, ele percebeu. Porque Seo-jin lhe ensinara, finalmente, o que o amor realmente significava. Não grandes gestos ou realizações trágicas, mas atenção diária. Olhar consistentemente. Escolher alguém repetidamente nos momentos mundanos, não apenas nos dramáticos. Enquanto o jovem violinista tocava o violino de Seo-jin pela primeira vez, a melodia familiar de Meditação de Tais enchia a sala de concertos. Min Hyuk fechou os olhos e sorriu. A música de Seo-jin continuava. Seu legado continuava. E ele, o marido que a havia decepcionado tão completamente, estava fazendo o possível para honrar sua memória, sendo o tipo de homem que ela acreditava que ele poderia se tornar. Não era redenção. Redenção era impossível, mas era crescimento, era mudança, era uma vida vivida com propósito, atenção e amor. E talvez, apenas talvez, onde quer que Seo-jin estivesse, ela pudesse ver que ele havia aprendido a lição, que ele estava finalmente de verdade vivendo. Que ele estava prestando atenção ao valor extraordinário das pessoas comuns, que ele estava vendo, e esse foi o melhor memorial que ele poderia lhe dar. Não tristeza, culpa ou luto eterno, mas uma vida bem vivida, inspirada pela mulher que o ensinou, através de sua morte, a viver de verdade. A música cresceu e elevou-se, enchendo o salão com sua beleza. E Min Hyuk, de olhos fechados e mãos entrelaçadas, sussurrou 2 palavras que carregavam tudo: gratidão, tristeza, esperança e amor. Obrigado. Obrigada, Yoon Seo-jin, por ser extraordinária mesmo quando ninguém estava olhando. Obrigada por ensiná-lo a enxergar. Obrigada por perdoá-lo quando ele não merecia. Obrigada pelo presente dos seus últimos meses, das suas últimas lições, da sua graça final. Obrigado. A esposa que ele nunca amou lhe ensinou tudo sobre o amor. E embora ela tivesse partido, sua lição permaneceu, vivida todos os dias na maneira como ele tratava as pessoas, como se conectava, como enxergava o valor em cada ser humano que encontrava. Ela não era mais invisível. Em sua memória, nesta bolsa de estudos, no violino que faria música por gerações, na vida que ele agora vivia com intenção e atenção, de todas essas maneiras, Yoon Seo-jin continuava viva, vista, valorizada, lembrada, amada. Finalmente, verdadeiramente, completamente amado.